Ravissani Live Show. Oferecimento BTG Pactual. Dê um BTG na sua vida. Ian Active. Seu dinheiro rendendo com o sol. Breton, a sua marca. AG Immigration. Seu sonho de morar nos Estados Unidos começa aqui. Loop Work. Infinitas possibilidades. Boa noite, mais uma edição da Ravissani Live Show, programa diferente. Nós modificamos as plásticas dos nossos programas desde o início da guerra, desde o início do ataque terrorista do movimento Hamas contra Israel, que ainda não terminou. E desde então eu estou dedicando todos os meus programas em prol das informações corretas e fidedignas do que realmente está acontecendo em Israel. Você está acostumado a me escutar falando, sorria com alegria, mas o momento não é de muita alegria, é um momento muito delicado, uma crise muito delicada que o povo de Israel e a humanidade como um todo está atravessando. Então, desde o primeiro programa, quando eu recebi o embaixador de Israel no Brasil, Daniel Zonshine, depois eu recebi o grande professor Samuel Feldberg, que faz parte da Stand With Us, e ele é professor da Universidade de São Paulo. Recebemos o pastor Luiz Hermínio, grande liderança evangélica, e no último programa, no último domingo, eu recebi o Rodrigo Silva, arqueólogo, uma grande liderança adventista, que trouxe muitas informações da arqueologia, evidenciando os laços milenários do povo de Israel com a terra de Israel. E nessa noite, eu recebo um grande amigo. Nessa noite, eu recebo um grande empresário. Nessa noite, eu recebo ele que é israelense, e ele é dono da SIL, a maior indústria de pastilhas de freios do Brasil, que está presente no mercado internacional, diversos países da América Latina, Oriente Médio, Europa e América do Norte. O meu convidado já foi presidente da Hebraica de São Paulo, o maior clube judaico do mundo, e atualmente ele é diretor da Universidade de Haifa, no Brasil. Ele nasceu e cresceu em Haifa, portanto, tem como objetivo trazer a pluralidade da terceira maior cidade de Israel, bandeira da universidade, bem como a convivência sem diferença de cor ou gênero, respeitando sempre o melhor do ser humano. Meu convidado também é presidente do Beit Alohem Brasil, centro único de reabilitação, esportes e recreação que atende veteranos de guerra feridos e suas famílias, com programas de esporte que contribuem para o sucesso da reabilitação, mantendo o condicionamento físico dos membros e prevenindo a deterioração de sua saúde. O meu convidado é muito querido por todos. Por onde eu vou, eu recebo elogios sobre ele. Eu só ouvi elogios sobre você, querido Avi Gelberg. Muito obrigado pela sua presença, meu querido irmão. Eu que agradeço. Extenso, mas correto. É o seu currículo. E espero que a gente possa esclarecer um pouco sobre a situação atual, pouco de história, um pouco de fatos, porque, infelizmente, a gente está presenciando e vendo uma onda de antissemitismo no mundo inteiro, que, para mim, ele é oriundo principalmente da falta de informação, Exato. Da falta de noção de que é certo, o que é errado, quem que é quem, nesse todo complexo conflito que existe já há muitos anos. E as pessoas são hoje, na minha visão, por causa da internet, mídia social, etc., muito rasas. Sim, superficial. Superficial. Então, escuta uma coisa, já acredita, é a verdade verdadeira. E a gente sabe que hoje as guerras não são só físicas em fronte, com soldados, com metralhadoras, com tanques e com aviões. Hoje as guerras, infelizmente, também são guerras de mídia. Sim. E essas guerras salvam a vida ou matam. Verdade. Se começar, eu vou dar um exemplo bem rápido, que muita gente já sabe. É o caso do hospital de Gaza. Sim. É um exemplo muito bom que você dá. Foi em 2 minutos se conseguiu contar 500 mortos.
Eu queria saber essa velocidade de contar tantos mortos, como faz, porque o exército de Israel, o Estado de Israel, está contando os mortos até hoje, Sim. do 7 de outubro, fatídico, essa data que o mundo vai ter que lembrar, porque essa data é uma mudança no mundo, Sim. não é uma mudança só em Israel. Sim. Então, ou o mundo vai acordar, senão vai bater na porta de cada um. É importante o que você acabou de falar, porque as pessoas não podem se excluir desse conflito. Aqui existe uma batalha entre o bem e o mal. Aqui existe uma batalha entre democracia, liberdade, valores, direitos humanos e o oposto de tudo isso, o terrorismo, a barbárie, o assassinato de pessoas pelo simples fato delas pertencerem a um povo, o radicalismo. E se as pessoas não entenderem que elas precisam se posicionar, e se as pessoas não entenderem que não há outra alternativa a não ser Israel vencer o terrorismo, a não ser Israel vencer o Hamas, esse terrorismo ele pode se alastrar para todos os outros lugares do mundo, como nós estamos, infelizmente, tendo que conviver com manifestações antissemitas na Europa, como na década de 30. E a gente sabe que começa com os judeus, Sim. mas não acaba com os judeus. Sim, sim. Isso em todas as guerras, em todas as ocasiões, a gente já viu isso no passado, mesmo o Holocausto, 6 milhões de judeus, mas também tinha outros 6 milhões não judeus que foram mortos e assassinados por cor, por definição de sexo. Sim. Então, temos tudo isso que a gente tem que avaliar. E você falou muito certo, é o eixo do bem, ou o eixo da luz, essa é a leitura, contra o eixo da escuridão. E tem duas coisas que a gente tem que avaliar muito nisso. Que a gente tem que, as pessoas que são a favor do eixo do bem, têm que acabar com esse negócio de ficar silencioso, ficar escondido, tem que aparecer. Claro. Porque só aparece, não vou falar só para não fazer uma inclusão tão grande, mas muito aparece o contra e Sim. pouco aparece o a favor. Sim. E eu falo até de uma prédica que escutei de um amigo que me contou a prédica de um rabino de Buenos Aires no final de semana, que ele fez uma pergunta: cadê os judeus? Cadê os judeus? Nós somos poucos, 14 milhões no mundo inteiro, mas nós temos que também comparecer, a gente não pode se esconder. Eu sei que há perigo, eu sei que o pessoal está com receio de sair com símbolos judaicos na rua e etc., mas eu acho que é a hora de comparecer. E a hora de todos que são apoiadores da causa falar, aparecer, verbalizar. Não adianta falar isso num quarto com 4 pessoas. Ou depois. E dá para dizer que tem muita gente hoje que, por motivos diversos, porque não são só religiosos. Se eu vou pegar os muçulmanos radicais, tudo bem. Eu acho que tem o lado religioso muito forte, apesar de se falar que é nacionalista. Eu acho que tem o lado religioso e os extremistas levam esse lado religioso para dentro, para tentar complicar mais a situação, porque em religião extremista, como eles estão apresentando, não há discussão, não há um diálogo, não há uma possibilidade de sentar numa mesa e tentar resolver questões. Porque se é só nacionalismo, se é só terra, eu tenho certeza que nós vamos chegar a um acordo. E se a gente olhar um pouco para aquela região, a gente vê que desde 1917, no Atzarat Balfour, a Inglaterra que estava dominando aquela região, foi a primeira vez que se declarou a possibilidade de 2 estados naquela terra.
Israel, imediatamente, ou os judeus que estavam na região, imediatamente se aderiram a isso e queriam, desde daquela época, viver em conjunto com os árabes da região, como historicamente já aconteceu. Pacificamente. Pacificamente, fazer daquela uma região próspera, uma região que vai trazer benefícios para todo mundo. Os árabes já de imediato estavam contra. E aí, em outras ocasiões para frente, se a gente só pegar a partilha, 1947, a ONU... 2 estados. 2 estados, Oswaldo Aranha votando, todo mundo, o papel do Brasil desde aquela época. O que aconteceu? No dia seguinte, Israel declarou independência, aceitando as condições que a ONU recomendou, e os árabes entraram em guerra imediatamente, os 5 países e mais 2 apoiadores por trás, 7 países invadiram Israel para acabar... Israel recém-nascido. Recém-nascido, com um mínimo de exército. E essa vitória por si só já foi um milagre. Essa revelado. Vitória é a vitória da fé, Sim. da nossa fé judaica que está nos mantendo durante tantos milênios juntos no mundo inteiro. E em Israel, Israel é a nossa terra, na verdade. Se você pega 2, 3 mil anos para cá, sempre as nossas rezas são para Jerusalém. Sempre Israel é Talet Israel berosh simchatcha. Sempre a gente pensa em alegrias, em tristeza, é Israel. E aí eu até quero dar uma palha pessoal minha, porque eu sou de Haifa. Sim. Haifa, no começo colocou, é uma cidade plural. Árabes, judeus vivem em conjunto. Eu já falei isso em várias ocasiões. Eu jogava bola com os palestinos, tenho amigos palestinos até hoje. E a gente se deu super bem sempre. Então, quem mora, pergunta para um deles, em qualquer árabe israelense, que são mais de 2 milhões, fala, eu dou para vocês uma passagem de grátis e eu pago as despesas para vocês irem para qualquer país muçulmano da região. Podem escolher. Vê se um deles levanta para fazer isso. De jeito nenhum. O melhor país para eles viverem é Israel. Como os outros muçulmanos que saem fugindo da Síria, por exemplo, tivemos um grande movimento do pessoal que fugiu da guerra da Síria, que, aliás, ninguém lembra. Ninguém está falando. Ninguém está falando, mas é pouco, o número é pequeno. São 600 mil mortos nessa guerra. Como na guerra de Irã e Iraque, há poucos anos atrás, também ninguém fala. Foram mais de 1 milhão de gente morrendo. Aí fala a proporcionalidade. E sendo que aqui Israel não começou a guerra, importante enfatizar isso. Sem dúvida. Israel não começou essa guerra e até agora está sendo atacado. Ou seja, como cessar fogo, se até agora Israel está se defendendo de uma guerra que não começou, os reféns não foram libertados e as imagens foram reveladas, as imagens foram divulgadas dessas 1.400 pessoas sendo mortas dentro de seus lares, civis. Quer dizer, o terrorismo se manifestando na sua mais intensa crueldade, focando nos civis, queimando bebês, degolando crianças, estuprando mulheres. Como Israel, como uma nação soberana, não vai se defender contra-atacando? Óbvio, com toda a cautela, para impedir com que o maior número de inocentes seja poupado, mas é revoltante as pessoas falando em cessar fogo do lado de Israel. Por que não cessar fogo do lado do Hamas? Por que não cessar fogo do lado dos terroristas que até agora estão disparando mísseis por todas as direções, seja do Hamas na faixa de Gaza, seja do Hezbollah pelo norte? Quer dizer, a visão está totalmente deturpada. Não, o mundo está vivendo um momento deturpado. Se semana passada quem assumiu na ONU O Irã. direitos humanos é o Irã, Uma palhaçada. se a Cruz Vermelha Sim, vai para cima de Israel sobre direitos humanos, sim.
e não visitou um dos 242 sequestrados, que são crianças, Idosos, mulheres, idosos. deficientes físicos. Então, há deturbações básicas que o mundo parece que não quer enxergar. E quando morrem ao redor de outros lados, há a proporcionalidade. O que é proporcionalidade? Israel entrar na faixa de Gaza, ir para um festival de música. Não vão achar? Não vão achar, mas vamos falar que vai achar um festival de música árabe e matar jovens assim, atirando. Se você vê as cenas, infelizmente eu vi. Foi divulgado para os jornalistas pelo na consulado sexta-feira. e vai ser divulgado na Embaixada de Israel. Isso. Aí, são imagens que vão ficar em nossas mentes para o resto da vida. O maior atentado terrorista nos últimos 70 anos da história de Israel. Sem dúvida. E realmente essa inversão de valores. Inversão de valores. E isso que o Hamas faz muito bem. Ele faz mais do que ser assassino, igual o ISIS não tem nenhum tipo de separação entre um e outro. E aí o mundo condenou ISIS, órgão terrorista, e o ONU não. Sim. E Hamas essa não ONU que está cada vez mais desacreditada. Mas a ONU... O fato do Irã ocupar essa cadeira já mostra como a ONU vem decepcionando cada vez mais. Avi, eu gostaria que você contextualizasse, porque, como você bem falou, hoje a informação ela é a chave para uma trajetória de paz mundial, né? A Asbará, que a gente fala. Educar sobre Israel, a trajetória de Israel e o início dessa célula terrorista. Eu queria que você explicasse para a nossa audiência o início do Hamas na faixa de Gaza, como também do Hezbollah no Líbano, a Cisjordânia, como isso chegou ao ponto que nós estamos vivendo hoje. Tá. Então voltamos um pouquinho ao 48, a guerra. Isso. E o cessar-fogo, depois de um ano de guerra da independência de Israel, o cessar-fogo determinou algumas linhas. Sim. Dentro dessas linhas tem a faixa de Gaza, que ficou com o Egito. Sim. Cisjordânia ficou com a Transjordânia da época, que hoje é a Jordânia. Sim. E ficou assim mesmo duas durante quase 20 anos, Sim. até 67. Sim. Aí eu me faço a pergunta, por que nessa época nenhum desses palestinos recebeu um passaporte jordaniano? Nenhum desses palestinos na faixa de Gaza não recebeu um passaporte egípcio? Por que nenhum deles virou cidadão? 20 anos! Continua a ser refugiado. Sem pátria. Sem pátria. Em setembro de 1970, que chama Setembro Negro, Sim. o rei Hussein, da Jordânia, matou, expulsou todos os palestinos da Jordânia, que não tem nada a ver com essa história. Ninguém falou nada. O mundo se calou. Ninguém se revoltou. Ninguém se revoltou, ninguém falou que é genocida, que é colonialista, que está pegando a terra dos palestinos. Ninguém falou nada. 82, primeira guerra de Israel com o Líbano, porque essas pessoas... Eu pessoalmente estava lá. Como soldado. Como soldado. Infelizmente, essa experiência, a gente deseja que ninguém precisa dela na vida, mas em Israel não tem muita escolha. 18 anos você vai para o exército. Obrigatoriamente. E na época eu estava com 19 anos e tinha que participar desse momento. E o que aconteceu, na verdade, é que esses palestinos que vieram criaram essa guerra com Israel. Israel até na época tinha muita relação com o governo libanês. E o pessoal vinha se tratar em Israel, passava da fronteira até o momento que virou inviável. Por isso que Israel entrou e expulsou os palestinos para cima do rio Litani, que é uns 30 quilômetros da faixa de fronteira de hoje. E, na verdade, pela ONU,
resolução da ONU, que tinha que ficar, hoje Hezbollah, os palestinos da época, acima do rio Litani. Não respeitaram. Alguém fala alguma coisa disso? Nada. Voltaram à fronteira e, saindo da guerra, criaram o Hezbollah, que foi saindo dessa guerra que se decidiram a fazer uma seita terrorista. Sim. Patrocinada por Irã, Sim. porque Hezbollah é xiita, Irã xiita. Também a São gente as tem mesmas que vertentes. as mesmas vertentes a gente tem que separar, porque no sul são mais os sunitas. E criaram o Hezbollah, que são terroristas do mesmo formato, como o Hamas faz com o cidadão de Gaza, o Hezbollah faz com o cidadão do Líbano. Sim. Tanto que agora, se você vê, houve uma migração muito grande de cidadão do Líbano, da parte sul, foram para o norte. Sabem o que é para vir. Porque se não parar com esses mísseis diariamente, e até hoje em dia está se intensificando cada dia um pouco mais, vai ter a resposta. Sim. E sobre essa resposta, quer dizer, Israel está vivendo um desafio muito grande, Avi. Porque, por um lado, o seu direito de defesa e a sua obrigação de vencer o terrorismo para libertar o mundo dessas células terroristas e essa própria população palestina que é vítima dessas células do terror. Mas, por outro lado, agora, essa pressão da opinião internacional, que é um absurdo, é o único país que tem que se justificar por se defender. Imagina o Brasil começar a ser bombardeado. O que iria acontecer? Iria se defender e ninguém ia abrir a boca, ninguém ia questionar essa defesa, porque é o direito de um país soberano defender a sua população, principalmente quando foi um ataque terrorista e que está agora se defendendo de uma guerra que não começou. E você vê a hipocrisia. Uma hipocrisia. Você vê a hipocrisia quando atrizes, famosos atores escrevem no Instagram, que senta atrás de uma cadeira em casa com ar-condicionado confortável, escreve ali, coitada das mães palestinas que sofrem, não vê uma frase, e as mães judias? E as 1.400 pessoas? Essas mães, e as mães que os seus filhos agora estão sequestrados na mão do Hamas. Eu conversei com os pais de um casal de irmãos que estão na mão do Hamas. E ninguém está se manifestando para que esses reféns sejam libertados. E, pelo contrário, a gente encontra alguns cartazes sendo arrancados por pessoas. E por pessoas até de funções em governos liberais, em governos que são progressistas. Ou seja, eles escolhem as minorias que eles vão proteger. Uma hipocrisia muito grande. Mas eu queria que você agora trouxesse, na sua visão, uma luz. Porque Israel está numa posição muito delicada. Por um lado, se defender e responder ao terrorismo como ele merece. E, por outro lado, a opinião pública. Quer dizer, é uma preocupação e nós precisamos também preservar a diplomacia de Israel com os outros países do mundo. Ele já vai responder sobre isso logo, depois de um breve intervalo. Não saiam daí. Estamos de volta. Eu tenho ao meu lado o Avi Gelberg, grande empresário, fundador da SIL, uma das maiores empresas de pastilhas de freio do Brasil, presidente da Universidade de Haifa no Brasil, presidente do Beit Alohem no Brasil, um grande sionista e um grande herói da nossa nação, que está hoje aqui comigo em rede nacional pela TV Gazeta, pelo YouTube do Instituto Rafsani, também pelo Facebook da Hebraica, que é o maior clube judaico do mundo. Avi, desafio muito grande do Estado de Israel nesse momento. Sim. O desafio é grande e eu acho que não é só do Estado de Israel. Aí que eu corrijo um pouco a pergunta. Essa responsabilidade não é só nossa. Do mesmo jeito que a responsabilidade hoje que cai sobre Israel por uma campanha muito bem feita do Hamas, sim, em termos de mídia, sim, nessa guerra que eles mostram que a obrigação de Israel é dar uma solução para o pessoal de Gaza.
Sim. Isso são as palavras do próprio líder do Hamas. Nós estamos em guerra. Israel proteger os civis palestinos. Peraí, mas Israel está em guerra. Sim. Imagina na Segunda Guerra Mundial. Sim. Os aliados estão em guerra com a Alemanha. Então, a população da Alemanha tem que receber água, energia, remédios, toda a ajuda humanitária dos aliados. Receberam? Eu acho que não. Proporcionalidade? Morreram 4,5 milhões de alemães que são civis. Civis. Não estou falando de números de soldados, estou falando de civis. 4 milhões. Mais de 4 milhões morreram nos bombardeios dos aliados. Os aliados não cometeram crimes de guerra, então? Tá, tem umas coisas que a gente, pelo jeito, toda a nossa história, e vai continuar sendo, pelo resto das nossas vidas e as próximas gerações, vamos continuar sendo perseguidos pelo fato que talvez a gente tenta ajudar mais o mundo, tenta ser correto. Talvez o mundo de hoje não comporta esse negócio de ser bom, de ser legal, de querer ajudar e não ser vilão. É mais fácil odiar do que amar. E a gente tem que mudar esse equilíbrio, porque o nível moral que o mundo vive hoje é tão baixo que muitas vezes te dá um desânimo de vida. Você sabe que aqueles jornalistas que tentam explicar o inexplicável, às vezes se manifestam da seguinte maneira. Na Segunda Guerra Mundial, a comunicação não era tão eficiente como é hoje. A velocidade das informações não era como é hoje. Se o mundo tivesse acesso ao que realmente os nazistas estavam fazendo, aniquilando sistematicamente um povo e todas essas outras minorias, o desfecho seria diferente. Será? O que diriam esses jornalistas Será? hoje? Não sei, viu? O que diriam esses jornalistas hoje? O problema era a comunicação eficiente. Hoje não existe uma comunicação mais rápida e eficiente. Não existe um nível de tecnologia tão avançado e aguçado como o da nossa geração. E mesmo assim, o mundo está levantando em alguns momentos e se manifestando de maneira equivocada, levantando a bandeira do terrorismo em vez de apoiar a nação de Israel em sua defesa. Mesmo depois das imagens serem divulgadas da maneira que foram divulgadas. Aonde está o humanismo? Aonde está o lado humano dos países democráticos que nesse momento precisariam estar reunidos e se aliando a Israel, igual você bem falou, que não é um problema de Israel, não é uma situação do Estado de Israel, é uma situação mundial onde os países de bem, onde as democracias precisam se abraçar para poder prevenir que esse terrorismo se alastre, como está se alastrando. Sem dúvida. E nós temos que ter esse cuidado, porque Israel tem uma fronteira, está em guerra com o pessoal de lá e tem que fornecer energia que joga os mísseis contra nós. Sim. Fornecer dinheiro, água, porque tem o orçamento que vai, fornecer dinheiro para comprar mais Sim. material bélico contra nós. Sim. Então, tem uns absurdos que o mundo fala. E aí, você escuta Free Palestine. Ok, você bem falou, e eu concordo, tem que haver uma solução para o povo palestino. Mas Free Palestine, primeiro lugar, do Hamas. Claro. Em primeiro lugar, Free Palestine do Hamas, que tomou na mão forte a faixa de Gaza. Explique isso para a nossa audiência. Então, em 2006, não houve... Muita gente se engana e fala houve eleições e Hamas ganhou. Não. Houve eleições de parlamento, de cadeiras, não de governo. É muito diferente, do que tomar poder da região. Onde o Hamas recebeu uma maioria pequena de 70 cadeiras contra 63 cadeiras. Mas é de cadeira no parlamento. No parlamento. E aí
fez uma limpeza, matando, jogando dos prédios de cima o pessoal da organização palestina que estavam dominando aquela área e tomando à força a faixa de Gaza. Isso ninguém está se manifestando, ninguém se manifestou na época e nem hoje. É claro. Isso é contra o parlamento, é contra a democracia. Você dá cadeira para um partido que não acredita na democracia e que toma o poder à força. Pergunta quantas eleições tivemos de 2006 até hoje, que são 17 anos? Nenhuma. Então, a gente está defendendo o quê? Essa é uma democracia que a gente está defendendo? Os direitos dos palestinos ter terra. Concordamos dos direitos dos palestinos ter terra. Sim. Queríamos dar, falei de 48, 67 Israel teve a guerra, depois os acordos de Oslo querendo o Ehud Barak na década de 2000, queria dar tudo, inclusive uma parte de Jerusalém. Sabe qual foi a resposta? Não podemos assinar. Se a gente, como líderes dos palestinos, vamos assinar esses acordos, nós estamos mortos, como o Anwar Sadat foi no Egito. Claramente, isso nos mostra que não é uma questão territorial, não é uma questão de Palestina livre, não é uma questão de um país para essa população que merece uma liderança digna e a sua terra e o seu país. Isso é uma questão de antissemitismo. Isso é uma questão onde as lideranças elas não querem dialogar, elas não querem conviver em harmonia. Elas querem um país, um povo, sem Israel e com a aniquilação de todos os judeus, não só daquela região, como todos os judeus do mundo. É isso que está escrito no próprio estatuto do Hamas. Isso. E essas lideranças, elas vivem no Catar, no alto luxo. 3 bilhões de dólares foi avaliada o Ismael Hania, a fortuna do líder do Hamas. E esse pronunciamento absurdo de que a obrigação de defender e proteger os civis não é do Hamas. Eles mesmos estão se manifestando dessa maneira. Antes que Israel se saiu da faixa de Gaza, sim, a vida na faixa de Gaza foi boa, sim, relativamente. Sim. Por quê? Tinha saneamento, tinha água, tinha luz, tinha emprego, tinha toda a base, era um governo militar, mas eles tinham praticar toda a religião, a infraestrutura, tinha tudo. Sim. Então, você olha e fala, não estava ruim para eles. Agora, virou totalmente, a partir do momento que o Hamas pegou, virou uma ditadura daquelas... Eu vejo... Uma cidade... Dentro dos absurdos que eu falei, tem mais um pequeno absurdo. Eu vejo todos LGBT+, se manifestando, Free Palestine. Se eles vão lá, são os primeiros a serem pendurados no primeiro poste do caminho. Se não apedrejados. Porque a parte, tanto do Hamas como do Irã, vamos já chegar lá, porque o Irã é aquele que mexe o boneco, os braços do boneco. Sim. Tanto em Irã, a gente viu na semana passada, a moça não cobriu, não que não se cobriu, não cobriu até um certo ponto da cara, foi espancada à morte. Esse Irã que recebeu a cadeira da presidência do Conselho de Direitos Humanos da ONU. Esse mesmo Irã. Então, a gente vê os absurdos que a gente está vivendo e a falha no entendimento das pessoas que não estão entendendo. Que não querem entender. Tem aquele chart que você está em cima de um galho de árvore e você está cortando o galho que você está. Sim. E o cara que está te dando a serra para você cortar é o cara do Hamas que está ali na árvore, tranquilo, corta, até você cair.
Sim. Porque você vai cair junto. Claro. Então, é uma... Não, você falou não enxerga, eu complemento, não quer enxergar. Quer dizer, muitas pessoas estão direcionando o seu ódio contra os judeus, o seu ódio contra a nação de Israel, e não querem enxergar, não querem ter acesso às informações e se deixam levar, estão aproveitando este contexto para justificar uma narrativa, sendo que é um contexto injustificável, porque quando se trata de terrorismo, nada justifica o terror, e o terrorismo jamais pode ser relativizado, não existe mas. Né? A gente precisa primeiro combater o terror, primeiro excluir o terrorismo da pauta e depois voltarmos a falar civilizadamente sobre essa causa que é digna. Israel tem o seu direito de existir e de povoar aquela terra historicamente falando. Não é à toa que Ben Gurion utilizou este argumento, ele mostrou a Torá, ele mostrou o Tanar. A escritura. A escritura. Falaram, mas você quer provar que você é dono da propriedade? Cadê a escritura? Ele pegou a Torá, as escrituras sagradas, a Bíblia, falou, está aqui a escritura. O povo judeu tem laços milenários com a terra de Israel. Isso não significa que outros povos não podem ter também, mas o nosso direito de habitar aquela região é incontestável, principalmente quando Israel, depois de 75 anos, se transformou num polo de inovação, como você falou, num polo de tecnologia, de ciência, de valores, de cultura, para toda a humanidade. Eu aproveito e pergunto para você. Estivemos recentemente na Jovem Pan, juntos, num programa que durou 1h30, foi muitas perguntas de todos os lados e nós conseguimos, de uma forma bem objetiva, explicar a visão de Israel, né? Que Israel não quer mais nada a não ser continuar existindo e eliminar o terrorismo do seu caminho. Eu aproveito e pergunto, você, naquela ocasião, falou um pouquinho do papel do Brasil nessa diplomacia. Como é que você enxerga o papel do Brasil para tentar, de alguma maneira, fazer com que as coisas melhorem para ambas as partes? Eu vou dividir, eu acho que o Brasil em duas partes. Primeiro é o povo. Sim. O povo brasileiro, eu acho que é um povo amável. Que tem raízes judaicas. Raízes judaicas, não desde esquece. a Inquisição. Exato. Desde a época que os judeus vieram para cá, portugueses fugindo da Inquisição. Quando a gente faz uma pesquisa mais profunda, a gente pode ver que muitos dos brasileiros, muitas famílias, têm origem judaica. Sim. De fugitivos da Inquisição, sim, que eram uma parte escravos nas caravanas que vieram sim, de Portugal, sim, e se instalaram tanto com muitos hábitos judaicos. Sim. Eu me lembro uma vez visitando Manaus, sim, um amigo que estava trabalhando junto e ele falou, você não quer ficar aqui em casa sexta-feira? Eu falei, não, eu ia voltar para... Não, fica aqui, tem uma sinagoga. Eu falei, ok. Aí fui na casa dele, entrou e ele falou, olhei, vi uma mikve sim, no final do... Sim, falei, sim. Não, aqui a gente se banha na sexta-feira. Falei, mas por quê? É da época da minha avó, da minha bisavó. Nem sabia o motivo mais. Não, e outros, tanto, você viu menorá, você vinha, sim, todo símbolo. Então, no Brasil, mikve, para quem não sabe, mikve é as águas das chuvas que purificam, espiritualmente falando, e na véspera do Shabat, nós temos um costume de ir lá e se lavar, se banhar, e se purificar com as águas para receber E ele fazia isso, não, mas é da época da minha avó. Da bisavó. Ele só preservou o costume. Inclusive tem um documentário sobre isso, né? A Estrela Oculta do Sertão. Sim. Vale a pena assistir esse documentário. A Estrela Oculta do Sertão, que relata todas essas raízes judaicas que o povo brasileiro, se eu não me engano, acho que aquela grande escritora, a Novansky, sim, ela escreveu várias obras sobre os laços judaicos no Brasil. Novinsky. Novinsky. Isso. Então, o povo é um povo que você vê uma grande maioria com apoio. Eu recebo muitas mensagens de apoio de muitas pessoas e você vê que o povo realmente, na maior parte dele, está entendendo. Sim. E você vê que não temos por que trazer conflito aqui, porque aqui sim, a gente convive em conjunto, sim, numa harmonia.
Já se citou que eu presidi a Hebraica, eu presidi a SESC, que é a Associação dos Clubes de São Paulo, onde estava o Sírio, Libanês, Monte Líbano, Helvécia e outros clubes com nacionalidade, com árabes, e a gente fazia N atividades pela paz junto, sim. com tanto a parte cristã como muçulmana, e fizemos ações, e trabalhamos junto, e somos amigos, e não tem nada, é um exemplo para mostrar para o mundo. Dá para viver em paz, dá para a gente exportar a nossa convivência e não importar ódio para cá. A gente tem que fazer essa separação. E se eu vou para o lado do governo, o governo brasileiro tinha que se posicionar com mais firmeza. Hamas é uma organização terrorista, como a Jihad Islâmica é, como o Hezbollah é. Tem que se posicionar, tem que sair desse muro e falar isso. Por causa que o ONU... O Brasil sabe muito bem por que o ONU não passa essa resolução, porque são 5 membros fixos do Conselho de Segurança que cada um tem um interesse. Claro. Então a Rússia e a China vão vetar qualquer resolução que fala isso. E o Brasil tinha uma oportunidade em mãos. E o Brasil tentou fazer um trabalho legal, numa sugestão de aconselhamento da região um pouco, mas, de novo, esqueceu o lado de Israel. De se defender. De ter o direito de se defender. Claro, claro. E aí o nosso presidente, nesses dias, falou, vamos falar com os amigos lá do Irã, do Hamas, vamos pedir para eles para libertar os reféns, porque tem nada a ver, tem que libertar, o cara tem que tomar remédio, o cara tem que ver a mulher, ver a mãe. Presidente, você, amigo do Irã, você trouxe o Ayatollah aqui, vai lá, você tem condições, você sabe com quem falar lá, e você tem habilidade de fazer isso. Liberta os nossos reféns. Vamos começar por ali. Isso que vai começar a apaziguar essa região. Reféns de volta em Israel significa também a liberação de quem está lá na faixa de Gaza, que tem dupla cidadania, como os brasileiros que estão para voltar. Nos ajuda. Então tem condições. O governo brasileiro pode fazer um trabalho. Então é o nosso apelo para essa parte, para a gente também ver um papel importante nessa questão. Então o Brasil, desde o Oswaldo Aranha e até hoje, sempre teve as possibilidades e as vontades de ajudar, e o perfil, porque o povo brasileiro é muito similar com o povo israelense. Eu falo isso da minha experiência pessoal. Eu vim para cá, eu me senti em casa desde o momento zero que eu cheguei aqui. Sim. Então, por quê? É um clima parecido, é pessoas parecidas, é vontades parecidas, é família, é vontade de fazer bem, pluralidade. É um povo aqui que é feito de imigrantes. Sim. Avi, realmente, o apelo pela liberação dos reféns é o primeiro passo. Isso não está acontecendo. Agora, eu queria que você falasse um pouquinho do Beit Alohem, porque o Beit Alohem é uma organização, na minha visão, sagrada, que proporciona toda essa reabilitação, né, dos heróis de guerra, dos soldados, e o ano inteiro ela é importante, mas principalmente agora, né, em situações de conflito e de guerra. Você, como presidente do Beit Alohem no Brasil, você podia compartilhar um pouquinho a missão, os valores e como as pessoas podem ajudar o Beit Alohem. Ele já vai explicar sobre isso logo, depois de um breve intervalo. Não saia daí, daqui a pouquinho a gente volta. Estamos de volta, Rav Sani Live Show, em rede nacional pela TV Gazeta, pelo YouTube do Instituto Rav Sani, pelo Facebook da Hebraica de São Paulo, o maior clube judaico do mundo. Uma plástica diferente do programa, sem banda, sem toda aquela alegria, sem todo aquele show, mas com informações fidedignas sobre a guerra de Israel contra o movimento terrorista Hamas. Avi, chegou o momento de você explicar um pouquinho sobre o Beit Alohem, que é uma instituição, ao meu ver, sagrada.
Bet Halochem é uma instituição que cuida de feridos de guerra e atentados terroristas, Muito bem colocado. soldados e civis, incluindo não só judeus, religiões, tem muçulmano, tem cristão, tem druso, tem de todas as religiões e cuidamos de todos da mesma forma. Não há nenhuma separação, nem por cor, nem por raça, nem por religião, nada. Todos são tratados iguais. Infelizmente, começamos a guerra com 51 mil almas que nós estamos tratando em 4 centros hoje em Israel. Um em Haifa, um em Tel Aviv, um em Beersheba e um em Jerusalém. Infelizmente, com a guerra e com toda essa situação, nós já sabemos que esses números vão crescer para aproximadamente 60 mil almas. Porque as pessoas só consideram, nós temos mais de 5 mil feridos até agora, desde o dia 7 para cá, mas também nós podemos esquecer que nós trabalhamos com muitas pessoas pós-trauma. Sim. Onde a gente trata também não só da parte física, como da parte mental das pessoas. E esse pós-trauma é hoje um dos fatores mais complicados que a gente está lidando com. Eu vou dar um exemplo. O chefe dos veteran military nos Estados Unidos, dos soldados veteranos dos Estados Unidos, veio visitar a gente no Bet Halochem. Sim. E não preciso falar que o orçamento deles é 8 bilhões de dólares, que é 80 vezes o nosso orçamento. Sim. E ele perguntou, quantos soldados ou feridos que se suicidam por dia aqui? A gente olhou, como? Por dia. Aí a gente falou, não, isso está errado. Quantos soldados por ano? Ele falou, não, por dia. Falamos, nós temos 3 casos nos últimos 2 anos e também não temos certeza que é só por causa disso. Teve mais. Ele falou, não é possível. Quantos soldados americanos, veteranos, que se suicidam por dia? Tem alguma ideia? 24 por dia, pós-trauma. Então, qual a diferença? O nosso exército, os nossos feridos, são as nossas famílias. É meu vizinho, é meu primo, é meu irmão, é meu pai, é meu filho. Então, o exército... E também são defensores da nossa nação, do Exato, nosso país. Nosso país. E qualquer um Nossa que mora lá. Nossa segurança. Qualquer um que mora lá. O cristão, o muçulmano, como Colaboram. como nas universidades, Sim. eu falei da Universidade de Haifa, sou uma pequena palha, 40% dos estudantes, dos professores, dos pesquisadores na Universidade de Haifa são muçulmanos. Sim. 40%. Então, o Bet Halochem tem esse papel e agora estamos construindo a 5ª unidade em Ashdod, perto da faixa de Gaza. Queria aproveitar, inclusive, esse momento, porque tem seguidores aqui mandando perguntas no Instagram, aqui nas nossas redes do Instagram, by Ravsani, e o Pierre, ele pergunta, nós brasileiros podemos ir para Israel ajudar? Sim. Então, eu acho que é o momento de você abrir como as pessoas podem ajudar o Bet Halochem, por exemplo. Pode ajudar tanto com vir trabalhar, a gente pode ter pessoas que venham trabalhar no Bet Halochem e ajudar nesse momento e em outros momentos também, principalmente pessoas que têm habilidades, como fisioterapeutas e outros psicólogos que a gente pode fazer esse trabalho, bem como doações, que são importantes nesse momento. Vou colocar aqui na tela, então, todos os canais do Bet Halochem. Os canais de Bet Halochem, porque é importante essa construção do 5º centro agora, perto da faixa de Gaza, perto da região do conflito, para facilitar o movimento dessas pessoas para virem mais perto de que
ter que ir até Tel Aviv ou até Sim. Jerusalém. Então, Bet Halochem é uma startup da pessoa em Israel. É uma startup do cuidado. E é uma mostra exatamente de que é o nosso povo. O nosso povo se preocupa, não deixamos ninguém para trás, nem soldados, nem civis, e a gente não olha a cor, a gente não olha a religião, a gente está tentando ajudar todo mundo. Então, pessoal que está na rua, que está querendo levantar bandeiras, levantam a bandeira certa, levantam a bandeira das pessoas que gostam da vida, levantam a bandeira das pessoas que querem paz, levantam a bandeira que as pessoas que querem trazer para a humanidade coisas boas, param de só se informar de uma medíocre, de uma rede social que fala A ou B e ir atrás que nem um gado. Isso não traz para o mundo nada. Isso vai trazer uma escuridão para a porta de todos nós. Acordam! Avi, eu só tenho a te agradecer pelo seu tempo, pela sua presença. Você realmente está sendo uma figura muito importante, sempre foi, mas principalmente agora, pela sua voz, pela sua presença, pelo seu posicionamento, não só aqui no meu programa, como em outros programas que nós estamos acompanhando também. Que a Hashem, que o Boss abençoe a sua vida. Amém. Com muita saúde, abençoe os nossos soldados nessa guerra contra o terrorismo, que a gente possa, em breve, receber todos esses reféns com vida, com saúde, com segurança, e que em breve o mundo possa celebrar a tão importante paz e que Israel continue desempenhando a sua missão de, como você bem colocou, iluminar todas as nações. E para você de casa, eu tenho um assunto muito importante. Eu não poderia deixar de me posicionar e de me manifestar contra o antissemitismo. São Paulo, a cidade onde eu nasci, vivenciou no sábado à tarde, 4 de novembro, uma das cenas mais tristes, revoltantes de sua história. Uma manifestação em a favor do ódio, da barbárie, da selvageria, do preconceito e do antissemitismo. Coordenado por lideranças ligadas ao eixo do mal, centenas de inocentes úteis, apedeutas no assunto, fizeram uma manifestação a favor da organização terrorista Hamas. É isso mesmo que eu falei. A favor da entidade de terrorismo que matou, abusou, degolou, estuprou, sequestrou centenas de crianças, idosos, mulheres e homens somente pelo fato de serem judeus. Num tenebroso acontecimento mais triste e revoltante para a população judaica mundial, desde o Holocausto nazista. Uma coisa é defender o Estado palestino ao lado de Israel, em harmonia, fraternidade, cooperação, crescimento conjunto. Isso eu apoio totalmente. Outra coisa é defender o terrorismo, a ditadura do Hamas, que subjuga sem próprio povo, o deixa isolado, sem poder fugir, sem poder evacuar a área, utilizando o próprio povo como escudo humano, enquanto as suas lideranças vivem no luxo, lá no Catar. Em vez de investirem na educação, saneamento, infraestrutura e uma vida melhor para os seus conterrâneos, o Hamas investe em fomento do ódio, em poder bélico, túneis para guardar seus armamentos, deixando o seu povo, como eu bem falei, deixando o seu próprio povo como escudos humanos. Um conselho para você que participou dessa manifestação. Estude, se informe em fontes confiáveis, pois caso contrário você estará contra o povo palestino, contra o que supostamente acredita, apoiando o terrorismo, o antissemitismo, sendo um idiota útil, tendo as mãos igualmente sujas de sangue, fazendo parte de uma massa de manobra usada e abusada para o mal.
se você apoia a causa palestina, você tem que se aliar a todos os países de bem, a todos os países democráticos e ao Estado judeu, ao Estado de Israel, que vem se defendendo dos ataques que ainda não terminaram e que luta pela sua defesa e pelo resgate dos seus reféns. Pense, não seja estuprado, não seja direcionado por um eixo do mal que busca o próprio poder e o próprio enriquecimento, utilizando as mentes vulneráveis para alcançarem os seus mais cruéis objetivos. Diga não ao antissemitismo, não ao preconceito, não ao racismo, sim à vida, ao amor à vida, e que a gente possa em breve celebrar a paz. Ravissani Live Show. Oferecimento BTG Pactual. Dê um BTG na sua vida. E a Active. Seu dinheiro rendendo com o sol. Breton, a sua marca. AG Immigration. Seu sonho de morar nos Estados Unidos começa aqui. Loop Work. Infinitas possibilidades.